queridos amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias, iluminar as nossas consciências. E neste programa do Átomo ao Arcanjo, que é baseado em 2 livros, conforme vocês viram na vinheta, um de Denis e outro de Gabriel Delany, nós destacamos aqui o nosso Delany, que nós estamos estudando primeiramente o livro dele, porque o livro dele fala dessa escalada evolutiva orgânica, né, do átomo ao arcanjo, baseado na questão 540 do Livro dos Espíritos, e em seguida nós veremos Denis no livro No Invisível, onde ele vai falar da nossa escalada moral e espiritual. Então, esses dois se completam e nós vamos tentar ser instrumentos do bem para esse trabalho. E para a semana que vem, que já iniciamos o mês de abril, na semana que vem, nós vamos ter uma surpresa grandiosa para vocês. Eu sei que vocês vão amar. Não posso antecipar, porque estamos ajeitando tudo e, se Deus quiser, vai dar certo. Em abril, nós vamos iniciar com um novo formato do programa. Eu acho que vocês vão amar e vão colaborar conosco, não é assim? Nas semanas anteriores, nós estudamos sobre a vida, né? Começamos os programas falando sobre a vida, que hoje é o nosso hashtag 5. Nós estamos no nosso 5º encontro de 2021. E nos primeiros programas, nos programas anteriores, nós falamos sobre a vida, o que é a vida, a visão de vida, segundo Delany, a vida orgânica, a vida material. Nós estamos falando basicamente na vida orgânica, né, junto com Delany. Vimos sobre a força vital, né, essa força que chega no nosso organismo e que traz a vida, esse sopro de Deus, podemos dizer assim. Vimos sobre o sistema nervoso e vimos o duplo papel da força vital, que a gente precisa sempre repetir, que dá o protoplasma, que é uma parte da nossa célula orgânica, as suas propriedades gerais, e ao perispírito o grau de materialidade necessária. É essa força vital que dá ao perispírito a capacidade dele absorver todos os elementos materiais do corpo no planeta que ele vai habitar. Os nossos elementos materiais aqui, todo mundo sabe, aquela tabela periódica grandiosa, né? Zinco, titânio, não sei o que mais lá, são 200 e tantas substâncias simples que o nosso corpo material precisa absorver para a nossa sobrevivência, para essa existência. Vimos também que o sistema nervoso e a força nervosa ou psíquica dá a cada órgão do nosso corpo um sistema nervoso especial. Cada órgão, rim, fígado, intestino, cada órgão tem o seu sistema, o seu conjunto de nervos, né, especiais, que agem com autonomia, mas são fiéis à comunidade e solidárias ao conjunto do qual fazem parte. Tal coordenação de elementos tão diversos é obtida mediante os diferentes sistemas nervosos, como nós falamos, cuja rede abarca todo o corpo. E hoje nós veremos o capítulo 2, que trata das almas dos animais. É tão lindo esse capítulo, meus irmãos. Quem já tem um bichinho de estimação, ou que já teve um bichinho de estimação, vai ficar muito sensibilizado com tudo que Gabriel Delany fala. Diz Delany: ao lado da civilização vegetam seres degradados que mal podemos chamar de homens. Os índios que habitam as cavernas da Serra Nevada, na Abissínia. Abissínia é um império etíope, na Etiópia, atualmente chamado Eritreia, na África, no Mar Vermelho, às margens do Mar Vermelho. Então, habitavam aí os índios das cavernas de Serra Nevada,
que eram considerados inferiores aos orangotangos, aqueles macacos grandes, né? Não, eles não sabiam fazer o fogo e nem cultivar o solo. Eu estou falando no passado, que esse livro tem mais de 100 anos que foi escrito. Não sei, possivelmente, como está a situação desses indígenas lá. Por isso, nós falamos no passado, que Gabriel Delany nos revelou, que eles não faziam, não sabiam, não conheciam ainda o fogo e nem cultivar o solo. Eles arrancavam com as unhas as sementes e as raízes com os quais se alimentavam. Comiam cobras, lagartos e ratos. Então, assim, eram espíritos já na condição hominal, bípedes, né? Nessa condição já saíram da escala dos animais, mas eram bastante primitivos, estavam ainda no primitivismo da nossa evolução. E abrigavam-se também, eles não construíam palhoça para viver, eles não tinham nenhuma tecnologia, eles viviam in natura, na natureza, abrigando-se debaixo das árvores. Também Denis cita, Delany também cita os Tarongares, na Papua da costa oriental, na Oceania, privados de qualquer sentimento moral, e antropófagos, ou seja, antropófagos são aqueles índios que comiam gente, né? Caçava pessoa humana para comer. Os Vedas do Ceilão, Vedas com 2 T's, não são os Vedas da antiga Gália, não. Os Vedas do Ceilão, atualmente na Sri Lanka, na Ásia Meridional, eram pessoas de pequenas estaturas, a fisionomia repulsiva e bestial, que viviam como os animais. O sábio e consciencioso naturalista chamada Burmester, alemão Karl Hermann Burmester, viajou para o Brasil em 1850 e aqui também ele encontrou selvagens que se comportavam como animais, privados de qualquer inteligência superior. Darwin, no seu livro A Viagem do Beagle, em 1839, o seu livro se chamou A Viagem do Beagle, em 1839, ele se espantou com os fueguinos, habitantes indígenas da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, que dormiam seminus no chão úmido e se alimentavam também assim in natura, com as mãos, buscando alimento das raízes, a semelhança do organismo do animal e do homem. Então, Darwin observou que a semelhança do organismo do animal e do homem tem tudo a ver com a evolução que ele diz que nós viemos organicamente dos animais, né? Então ele diz, a semelhança do homem com o animal é tanta que poderia conceber-se viver um homem com coração de cavalo ou de cachorro. Poderia se conceber já naquela época, esse grande estudioso, dizendo que esses transplantes os animais poderiam doar para os homens, né? A circulação sanguínea far-se-ia tanto em um como em outro. Poderíamos atribuir ao homem um pulmão de vitelo e respirar com a mesma facilidade. Ele continua afirmando, há menos diferença entre um homem e um cão do que entre um crocodilo e uma borboleta. Olha que coisa impressionante que esse capítulo de Delany nos reserva.
dizendo, esses estudiosos todos, Darwin e esses outros nomes que ele citou vários nomes que eu não coloquei aqui, porque aí nós teríamos que procurar nas enciclopédias, né, no Google, quem foram esses homens e como eles estudaram esses primitivos no nosso globo, né, em pleno século XX, século XIX e XX, existiam pessoas, né, comunidades indígenas semelhantes, inferiores até aos animais nas suas práticas de violência, né, nas suas práticas de convívio social, nas suas posturas ainda bem animalesca, né? Ele cita eu fiquei muito impressionada com esses selvagens que ele falou aqui, de pequenas estaturas, os Vedas do Ceilão, uma fisionomia repulsiva e bestial, vivendo como os animais mesmo, e, no entanto, já estavam na consciência hominal. Isso ele comprovando que a natureza não dá salto, a evolução se processa calma e lentamente através das nossas vivências espirituais. Talvez antes de nós encarnarmos nessa posição social ocidental, digamos assim, nós tenhamos passado também por essas encarnações primitivas, né, do homem primitivo, que ainda existe em pleno século XIX e XX, ainda foram constatados esses animais, esses homídeos, né, animais, né, assim, mas nem por isso perderam as suas conquistas de milhares de anos, que naquela escalada evolutiva nós nos tornamos bípedes, né? Nós deixamos de ser quadrúpedes para sermos bípedes. E essa evolução durou, assim, milhões e milhões de anos, conforme constatou Darwin. E aí ele fala que há menos diferença, isso aqui eu achei incrível, entre um homem e um cão do que entre um crocodilo e uma borboleta. Então, assim, o crocodilo e a borboleta, uma diferença incrível, né? Então, há menos diferença entre um homem e um cão, claro, do que entre o crocodilo, um jacaré, e uma borboleta. Aliás, eu nunca soube a diferença entre crocodilo e jacaré. Quem souber, eu vou até me informar, porque agora me surgiu isso, e se vocês souberem, pode colocar aí no chat. Crocodilo é assim assado, jacaré é assim assado, porque tem diferença, senão um não chamava crocodilo, o outro chamava jacaré, né? E quem sabe o crocodilo, estou pensando aqui, seriam uns jacaré maiores, né? Com mais status, não sei, mas vamos pesquisar. E aí, Gabriel Delany, então, ele afirma: os animais possuem inteligência, instinto e sensibilidade. E podemos concluir que o animal tem alma da mesma natureza nossa. Esse capítulo se chama A Alma Animal. Então, ele conclui que os animais têm alma da mesma natureza nossa, do elemento material que a nossa alma é feita, que há de ser alguma coisa, como diz Allan Kardec, nós ainda não compreendemos qual é a energia, né, digamos assim, que hoje a gente sabe quanto mais elaborada é a matéria, mais energia, mais velocidade ela toma, a energia luminosa, por exemplo. A nossa alma deve ser uma energia muito mais poderosa do que a energia luminosa, né, assim? Então, os animais também têm essa alma com essa mesma energia. Até porque a nossa caminhada evolutiva vem de lá, dos animais.
Mas é bom nós observarmos que os espíritos nos esclareceram que a diferença que existe entre nós, seres humanos, e os animais é a mesma distância que está entre nós e Deus. Então, a consciência hominal, mesmo que seja naquele nível primitivo, como nós falamos, exatamente como um animal, né? Mas se ele está na posição bípede, ele já recebeu a consciência, ele já recebeu a condição de pensar sem ser um pensamento fragmentado, um pensamento contínuo. E à medida que nós vamos evoluindo, esse pensamento contínuo, ele pode ser disciplinado, como fazem os nossos irmãos orientais, que eles dizem que o nosso pensamento dos ocidentais são igual ao macaquinho louco pulando de galho em galho, que a gente não consegue um pensamento contínuo harmônico. Meus irmãos, isso é tão verdade, que às vezes a gente está pensando numa coisa boa, de repente entra uma informação ruim, entra uma ideia toda destrambelhada, ou que vem de nós mesmos, dos espíritos, não sei, mas a gente não dá continuidade ao nosso pensamento naquilo que a gente muitas vezes necessita permanecer um pouco. Daí o trabalho de meditação que nós temos que fazer. Então, nesse capítulo, Gabriel Delany, ele cita vários exemplos de animais que demonstraram a sua inteligência, a sua sensibilidade. Ele diz assim: podemos concluir que o animal tem a alma da mesma natureza nossa. Eles possuem atenção, julgamento, raciocínio, associação de ideias, memória e imaginação, não da forma que nós já conquistamos, já conquistamos planejar o nosso amanhã, né? A gente já conquista o que vai fazer amanhã, como é que vai ser, que roupa vestir, nós já temos um domínio do nosso pensamento, embora necessitando ainda de muita evolução, como nós falamos. Através da meditação, nós vamos conseguindo disciplinar o nosso pensamento, na arte de pensar, que nós vimos lá com Leon Denis no Espiritismo na Arte, né? Que ele fala, nós temos que desenvolver a arte de pensar, desenvolvendo o nosso pensamento transcendental, ou seja, aumentando o nosso nível de consciência. Aumentar o nível de consciência representa dizer, tomar consciência do nosso tamanho, né? Da nossa pequenez, como nós terminamos nosso programa passado, com Almir Sater falando, né? Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levar a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Então, essa consciência do nosso próprio tamanho é um nível de consciência que transcende um pouco o seu ego, é a transcendência do eu, né? Então, nós temos que educar o nosso pensamento para essa transcendência, para permitir que o nosso pensamento capte, né? Seja capaz de captar as ondas dos pensamentos melhores do que os nossos. E que a gente pode, através do nosso pensamento, conectar com essa dimensão mais ampla da vida, aperfeiçoando o nosso saber. Essa é a arte do pensamento transcendental. Então, Gabriel Delany cita vários casos de animais que demonstram essa sensibilidade, essa questão, essa atenção. Eles julgam também, eles têm um julgamento próprio de como agradar, né, o seu dono, digamos assim. É muito bonitinho
a gente vê, tem até, eu vi naquela revista, acho que foi na revista Veja, eles fizeram uma experiência com o corvo, a inteligência do corvo, botaram uma vara que podia ser emendada e uma coisa que o corvo queria do lado de fora. Ele, com o pezinho dele, o bico, ele tentou primeiro com a vara sem o acréscimo, né? Tentou pegar lá o objeto, não conseguiu. Aí ele ficou pensando, olhando, medindo como é que faria. Aí ele viu a possibilidade de emendar a vara. Ele emendou e pegou. Isso é raciocínio lógico, meus irmãos. Ele raciocinou, ele julgou, né, como que ele poderia fazer. Ele fez uma associação de ideias ali para alcançar aquilo que ele queria. E a gente vê também, nossa, outro dia eu recebi um vídeo de um cachorro tocando assim com as patinhas no piano. Não sei se aquilo é montagem, mas eu acho que não, porque o meu irmão, quando eu era solteira, que ele tocava gaita, toda vez que ele começava a tocar gaita, o Jolie, que era o nosso cachorro, vinha correndo e ficava com as patinhas assim juntinhas, ouvindo, e fazia ele participava daquela música que ele estava ouvindo. E, nossa, é maravilhoso. Se eu pudesse citar aqui, mas Delane cita vários animais assim nesse capítulo que vocês podem ler, que é grandioso, mostrando como que os animais são inteligentes e têm sensibilidade, têm sentimento, né? Assim, não é só o instinto de defesa que nós aprendemos na nossa fase de animal, nós aprendemos o movimento, aprendemos também essa sensibilidade de amor, né? O início do nosso amor como princípio espiritual na fase dos animais. E eu até desafio a vocês, eu conheço a Karina aqui no meu prédio, que faz esses banners para mim, que é uma pessoa maravilhosa. Ela tem um cachorrinho, Luke. E, gente, é impressionante, ela faz aniversário do Luke e ele fica prestando atenção no parabéns que todo mundo canta para ele fica em pezinho lá perto do bolinho dele. É como se fosse uma pessoa prestando atenção em todo aquele carinho que ele tem, né? A minha filha atualmente também comprou um gatinho lá nos Estados Unidos. Gente, o gatinho é uma graça, como ele fica no lado dela, prestando atenção em tudo que ela faz, tomando conta da janela do apartamento dela. Quando vem outro gato conversar com ele, o gato pode falar de longe, mas não pode entrar, que ele está tomando conta. Ele faz cara feia, ele espanta o gato, tipo assim, esse espaço aqui, esse espaço aqui é meu, né? Então, a minha outra filha também tem um cachorrinho, chama Cocucho. O Cocucho também é incrível como ele percebe tudo que está acontecendo com ele, e como ele, quando ele estava assim, meio desequilibrado, que ele estava se adaptando ao ambiente, que ele fazia xixi em todo lugar, que o pessoal brigava com ele, como ele ficava sentido com aquilo que estava acontecendo. E sem falar nas plantas, né? As plantas também têm sensibilidade, mas esse capítulo, Gabriel Delane falou sobre essa sensibilidade dos animais que nos emociona muito, e vocês podem ler, que vai ser uma leitura muito agradável. E converse com as pessoas, que hoje em dia as pessoas estão optando por ter um filhinho de estimação, que é um animalzinho que pode... Olha, teve uma vez que a minha neta pegou uma tartaruguinha, né? A minha neta pegou 2 tartarugas, e aí ela botou o nome, a minha primeira neta chama Letícia, ela botou o nome das 2 tartaruguinhas, o nome da tia que ela mais tem afinidade, que é a Cristina. Então ela botou, uma chamava Cris, a outra chamava Tina, as 2 tartaruguinhas dela.
E aquilo serviu muito na época que ela se mudou para a Alemanha, que ela se sentia muito sozinha, e as duas tartaruguinhas faziam parte do universo dela, dela conversar com as tartaruguinhas que se mostravam muito inteligentes. Então, meus irmãos, esse estudo dos animais, a gente percebe que mesmo o ser humano vivendo em condições como se foram os animais que foram citados aqui, várias tribos indígenas bem atrasadas, com hábitos bem primitivos, não deixam de ser da condição hominal. Nós gastamos milhares de anos para sair da escala animal, para entrar no reino, né? Sairmos do reino animal para entrarmos no reino hominal. E também não nos surpreende assistir a bestialidade de muitos homens hoje vivendo em sociedade que agem piores do que aquele mero instinto da sobrevivência, agem piores, são maus por opção, né? Quando a gente faz a escolha pelo mal, porque o mal por si só, ele não existe, ele é uma negação transitória do bem. Nós já falamos sobre isso, porque senão nós teríamos que ter o Deus do mal, o diabo, o demônio, nós não temos isso. É uma negação transitória do bem. O que existe é o bem, é o amor. Mas esse bem sofre uma evolução também. O amor também tem uma caminhada evolutiva. Como disse lá Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro faz do mais rudimentar instinto, isso é um texto de Lázaro, do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, estagiando muitas vezes nas emoções, o homem escreve a sua caminhada evolutiva em direção ao mais nobre de todos os sentimentos, que é o amor. Porque o amor é o alimento das nossas almas. Mas a gente passa por essa caminhada toda. E nós estagiamos muitas vezes nas emoções desequilibradas, né? Nas nossas paixões. Por isso aquela música do Milton Nascimento, que eu adoro, a poesia das músicas, que ele fala, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim. Vou me buscar longe deste lugar, eu, caçador de mim. Então, essa escalada evolutiva faz parte da natureza emocional também. E isso nós vamos ver com Denis. Como que a gente pode deixar de estacionar aí nas emoções? Como a gente pode equilibrar as nossas sensações, não viver só de sensações como um ser meramente material, né? Assim, então, nesse texto, nesse capítulo, eles falam que o sábio e consciencioso naturalista Blumenstein, alemão Karl Hermann Blumenstein, viajou para o Brasil em 1850 e opina que muitos selvagens no Brasil se comportam como animais privados de qualquer inteligência superior. Então, eles agem assim, todos esses selvagens que ele conta, agiam, né, como verdadeiros animais. Hoje nós sabemos que muitas aldeias, muitos indígenas, têm até são moralmente superiores aos civilizados. Eles têm um código de ética e de moral muito superior
ao ser chamado civilizado, que muitas vezes esse ser civilizado, ele se bestializou, ou seja, ele fez a opção pelo mal. Que o mal, quando você nega o bem, você faz uma opção pelo mal. E essa opção pelo mal vai trazer dores para a vida deles ou para a nossa vida. Quando nós fazemos opção pelo mal, a dor vem ao nosso encontro para a gente retomar o caminho perdido. Então, veja bem, nós estamos vivendo uma pandemia. Já falamos sobre isso, que o medo não é um bom parceiro, mas o medo faz parte do nosso psiquismo que viemos lá do animal, da nossa trajetória evolutiva. E o medo é que nos garante a sobrevivência, porque a partir do medo é que a gente deixa de fazer uma porção de coisas. Parece que os nossos jovens de hoje, fazendo essas aglomerações, não temem o vírus, a perversidade desse vírus, mas muitos deles tomam consciência de que eles podem ser portadores do vírus nesses aglomerados que eles fazem, mas eles não querem tomar consciência disso. É o negativismo, né? Quantas pessoas cultas a gente vê que está negando esse processo científico que nos pede esses 3 M's: manter a distância, máscara e mãos limpas. São as coisas que nós podemos fazer para conter essa pandemia, que não foi Deus que fez essa pandemia, não foi criada por Deus essa pandemia. Deus é amor absoluto, ele não quer o nosso mal. Foi criada por nós mesmos, com os nossos desequilíbrios, fizemos opção por agredir a natureza, que dessa forma ela está se defendendo. Não é assim? Então, já estamos no nosso momento final, que Jesus nos abençoe. Contem para nós a história dos seus animaizinhos, que nós vamos fazer questão de contar aqui no nosso programa, porque são seres na nossa escalada evolutiva que nós queremos muito ajudar esses seres a logo tomarem consciência da sua condição e se tornarem bípedes, né? Porque é uma alegria nós usarmos as nossas mãos, nós conseguirmos nos comunicar através da voz, nós cantarmos uma ópera quando a gente tem condição de voz, né? Assim, dançar com o nosso corpo quando a gente tem condição. É como diz o Will Duran, a gente sabe que veio dos animais, mas qual animal hoje na Terra, por mais aperfeiçoado que seja, é capaz de fazer uma 9ª sinfonia como Beethoven, capaz de pintar um quadro como Renoir? Então, a nossa escalada evolutiva é grande, já foi grande, e nós queremos ajudar os nossos irmãos deste reino animal que nós amamos tanto também. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.